Queridos irmãos e irmãs em Cristo, através desta reflexão, vamos meditar a respeito da liturgia da palavra do 9º domingo do tempo comum do ano B. Nós iremos ouvir neste domingo um trecho do capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, em que há uma discussão entre Jesus e os fariseus acerca da observância do sábado. Nós iremos nos aprofundar sobre o verdadeiro sentido desta observância. Mas primeiramente, para nós compreendermos bem o porquê dessa discussão de Jesus e dos fariseus, nós precisamos nos aprofundar aquilo que é o ensinamento do Antigo Testamento e da fé judaica a respeito do sábado. Como nós sabemos, um dos pilares da fé de Israel era justamente a guarda do sábado. Esse era um dos distintivos da fé dos judeus. E eles faziam isso porque Deus, ao ter criado, Ele descansou no 7º dia e o santificou. E também nós vemos no 3º mandamento do decálogo, das tábuas da lei, o 3º mandamento era a guarda do sábado. Portanto, os judeus guardavam o sábado como um dia de repouso em honra do Senhor, porque Deus havia abençoado e santificado o sábado. E aquilo que Deus realizou, porque o próprio Deus descansou, é o que o homem também deve fazer. A ação de Deus, ela é modelo também para a ação do homem. Portanto, se Deus descansou, também o homem deve descansar no 7º dia. E durante todo o Antigo Testamento, os profetas também, eles anunciam, eles falam da importância da guarda do sábado como uma forma de libertação da escravidão, do pecado e também uma forma de libertação do coração do culto ao dinheiro. Então, os judeus guardavam o sábado como um memorial da criação, porque no 7º dia Deus descansou, como também um memorial da libertação do Egito, em que os profetas e depois o próprio Moisés, no Deuteronômio, vai dizer: "Éreis escravos, agora sois livres, e por isso deveis guardar o sábado." E também o sábado era guardado em sinal da aliança de Deus, para recordar a aliança de Deus. No sábado, os judeus prestavam um louvor a Deus pela criação, pela libertação da escravidão do Egito e também pelas obras salvíficas que Ele realizou ao longo de toda a história da salvação. Jesus, por sua vez, em nenhum momento Ele profana o sábado. Pelo contrário, as suas atitudes durante o sábado aprofundam o sentido do sábado. Jesus que quer mostrar que no sábado é um dia para se fazer o bem, que o sábado é dia para viver a verdadeira caridade. E Jesus vai acrescentar os seus ensinamentos dizendo: o sábado foi feito para o homem. O sábado deve estar a serviço do homem também, do bem que ele pode realizar em favor do seu próximo. Aqui nós vemos esse contexto do Antigo Testamento e o contexto de Jesus, que se proclama como Senhor do sábado. E no início da igreja, já no princípio da igreja, os apóstolos e os primeiros cristãos, eles adotaram o primeiro dia da semana, o domingo, como o dia de culto e o dia de reunião da comunidade. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina do porquê que os apóstolos e os primeiros cristãos adotaram o domingo e não mais o sábado como o dia de culto. Nós podemos ler o seguinte no número 2174. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o 8º dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. O domingo, portanto, é o dia da ressurreição de Cristo. E para nós cristãos, a festa mais importante
é a Páscoa, é a ressurreição, é o evento mais importante da nossa fé. São Paulo nos diz na carta aos Coríntios que se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. Nós não teríamos razões para crer. Por isso, o domingo, ele é a nova criação. Ele é a nova criação em Jesus Cristo que nos redime. São Paulo também vai nos dizer que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. A ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa salvação, mas é também já o início da nova criação que Deus realiza. A antiga criação, que foi corrompida pelo primeiro pecado de Adão, ela é resgatada e restaurada no mistério pascal de Cristo, na sua ressurreição. E nós temos grandes testemunhos, tanto na Sagrada Escritura, de que o domingo, o primeiro dia da semana, era o dia de culto que os cristãos eles prestavam a Deus, mas também na tradição da Igreja, já desde o início, nós temos testemunho de que os cristãos guardavam o domingo e não mais o sábado para honrar a Deus. Nós temos, por exemplo, o testemunho de Santo Inácio de Antioquia, que viveu no século I. Santo Inácio nasceu no ano de 35 e morreu no ano 98 depois de Cristo. E Santo Inácio, ele foi um dos primeiros bispos da Igreja e ele nos dá o seguinte testemunho acerca da guarda do domingo já pelos primeiros cristãos lá no início da nossa fé. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Nós temos também o testemunho de um outro documento da Igreja, um escrito chamado Didaqué, Didaqué ou Doutrina dos Apóstolos. Esse documento ele data mais ou menos do ano 70. Ele foi contemporâneo a muitos escritos do próprio Novo Testamento. A Didaqué foi escrita para ensinar os primeiros cristãos a viverem a sua fé. E no capítulo 14 da Didaqué, nós temos a seguinte afirmação: reúna-se os fiéis no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Então nós temos este documento que nos dá esse testemunho do domingo na primeira era cristã, no primeiro século. Outro grande testemunho é o de São Justino. São Justino que foi mártir em Roma, e São Justino ele fez a primeira descrição da celebração da Santa Missa. São Justino nasceu no século I e morreu no século II, morreu no ano 155. E São Justino ele começa a sua descrição a respeito da Santa Missa da seguinte forma: reunimos-nos todos no dia do sol. O dia do sol era como os romanos, a quem ele estava escrevendo, chamavam o domingo. O domingo, para os romanos, era o dia do sol. Por isso, em inglês, nós temos o nome do domingo é Sunday, o dia do sol. Então, São Justino diz: reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Portanto, o domingo, ele é o dia de culto da nova aliança, porque é o dia da ressurreição de nosso Senhor, que substitui o sábado, que é a antiga aliança, a aliança provisória, a aliança que encontra o seu pleno cumprimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também temos uma homilia do século IV, em que o autor desta homilia nos diz o seguinte: o dia do Senhor, o domingo, é o Senhor de todos os dias. O domingo é o Senhor de todos os dias. Portanto, o domingo ele substitui para os cristãos a observância do sábado judaico, pois ele leva à plenitude, na Páscoa de Cristo, o sentido espiritual daquele que era o sentido do sábado. Portanto, para nós cristãos, o domingo é o dia de nós celebrarmos a nossa Páscoa semanal. E essa Páscoa semanal ela é celebrada, e não tem outra forma de celebrar,
a não ser na Eucaristia, pois na Eucaristia se atualiza o sacrifício de Cristo para nós, a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, o domingo, ele é o dia de guarda, ele é o dia de preceito para toda a Igreja por excelência. É o dia em que a Assembleia Cristã ela deve se reunir em honra do Senhor para viver e atualizar na sua própria vida o mistério pascal de Cristo. Portanto, as missas durante a semana, elas não substituem as missas do domingo. A missa dominical é a missa de preceito, é a missa por excelência da Assembleia Cristã. As missas durante a semana, elas são um complemento para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, para que nós nos aproximemos do Senhor. Mas participar da missa durante a semana como justificativa de não ter participado na missa do domingo não é válido para o sentido que a Igreja nos ensina e aquilo que a Igreja nos pede como mãe. Por isso, todo católico, todo cristão deve honrar o domingo, que é dia do Senhor, que é dia que a Igreja coloca como dia de culto da Assembleia Cristã, dia de nós adorarmos a Deus. Nós, infelizmente, temos entre os católicos muitos que têm uma mentalidade bastante laxa com relação à observância do domingo. Simplesmente não vem à igreja, às vezes vem quando quer, quando sentem vontade, vem na missa uma vez por mês ou nos eventos mais importantes. Alguns dizem que basta rezar em casa. A esse respeito nós temos um conselho de São João Crisóstomo, que foi um grande santo do século IV, em que ele nos diz: não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. Aqueles que não participam da vida eclesial, que não participam da vida comunitária, por diversos preceitos, estão cometendo uma grave falta contra a caridade cristã. Porque a vida em comunidade é aquilo que Deus sonhou para nós quando Ele instituiu uma igreja. Portanto, não basta apenas nós recebermos os sacramentos da igreja em momentos específicos e depois não vivermos a comunhão cristã, a comunhão entre os fiéis que a igreja requer de nós. Por isso, nós devemos e somos chamados, somos convidados por Deus a participar da vida da nossa comunidade, da nossa igreja, especialmente no domingo. O Catecismo nos ensina isso através dos números 2180 e 2181, nos dizendo: o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada, segundo o rito católico, no próprio dia da festa ou na tarde do dia anterior. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios, por exemplo, uma doença ou o cuidado com os bebês, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Então aqui nós temos a igreja que nos mostra este nosso dever, este nosso compromisso de prestarmos culto a Deus. Esse nosso dever de honrarmos o domingo, de honrarmos o dia da ressurreição do Senhor. A igreja também entende, é claro, que o domingo ele é um dia para o culto divino, em primeiro lugar, mas ele também é um dia para o repouso e o lazer. É um dia também de nós cultivarmos a vida familiar, a vida cultural e a vida social. E também é um dia para a prática das obras de misericórdia. Mas a primeira coisa que nós devemos ter em mente para o dia do Senhor
é o compromisso de honrá-lo através da participação na liturgia. E isso semanalmente. Nós precisamos ter esse compromisso com Deus. Nós precisamos ter uma aliança com Deus. Não se vive a fé apenas de maneira esporádica, apenas momentânea ou apenas quando se quer. A fé, ela é uma aliança com Deus. Ela é um compromisso com Deus. E esse compromisso, ele é manifesto de maneira pública, exterior e de maneira ativa através da observância do domingo. A esse respeito, São João Paulo II, ele escreveu uma carta toda voltada para esta realidade do domingo, para falar da importância do domingo. Esta carta que São João Paulo escreveu se chama Dies Domini, o Dia do Senhor. E São João Paulo II, ele nos chama a atenção para uma coisa que tem se tornado muito corriqueira nos nossos tempos. As pessoas têm confundido o domingo com um dia de entretenimento, um dia de diversão, e não mais como o dia do Senhor. Já não é mais Deus que está no centro. O que está no centro é o ser humano, é a diversão, é o entretenimento. São João Paulo II nos diz o seguinte nesta carta: aos discípulos de Cristo, contudo, é-lhes pedido que não confundam a celebração do domingo, que deve ser uma verdadeira santificação do dia do Senhor, como o fim de semana, entendido fundamentalmente como tempo de mero repouso ou de diversão. Urge a este respeito uma autêntica maturidade espiritual que ajude os cristãos a serem eles próprios plenamente coerentes com o dom da fé, sempre prontos a mostrar a esperança neles depositada. Portanto, o domingo, ele não é simplesmente o dia de diversão. Ele é o dia do Senhor. Ele é um dia que deve ser santificado, honrado, em que nós devemos procurar a Deus de todo o nosso coração. Que nós que somos cristãos tomemos consciência do nosso compromisso para com Deus e saibamos observar, honrar o domingo como o dia do Senhor. Colocarmos Deus no centro da nossa vida, colocarmos Deus no centro das nossas buscas e colocarmos Deus no centro de tudo aquilo que nós fazemos. Ele é o eixo e é em torno dele que em todas as outras coisas na nossa vida de cristãos, ela deve girar. Primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas poderão ser vividas de maneira muito tranquilas e de maneira justa por cada um de nós. Em primeiro lugar, devemos dar a Deus aquilo que é de Deus. Isso é ser justo com Deus, é oferecer a Ele aquilo que é dele, é dar a Ele aquilo que lhe é próprio. E a santificação do domingo é uma maneira de nós sermos justos para com Deus. Se não estamos santificando o domingo, nós estamos sendo injustos com Deus, porque não estamos dando a Ele o culto, o louvor e a honra que lhe é merecida. Meditemos nisso e que o domingo seja para nós verdadeiramente o dia do Senhor. Deus te abençoe.